estadual. E poucos governos estaduais no Brasil têm se interessado pela questão metropolitana. Solução de captação de água, solução de esgotamento, tratamento de esgoto, captação de esgoto, solução de drenagem, macrodrenagem, nós só vamos ter ao nível metropolitano ou uma região maior ainda que a região metropolitana. Isso vai exigir a colaboração de todos os municípios de cada região metropolitana que nós temos no Brasil. Isso é alguma coisa que precisaria avançar, né? Um marco regulatório sobre a questão metropolitana. Por exemplo, a questão de transporte mesmo numa metrópole, ela só pode ser resolvida em nível metropolitano. Por mais que qualquer prefeitura faça no seu território dentro da metrópole. E nós precisamos fazer uma pressão maior sobre nossos governos, porque se existe hoje um problema que é gravíssimo nas metrópoles, é o problema do transporte coletivo, sem dúvida nenhuma. E aí eu penso que o documento ele tem que dar um espaço para a questão do transporte coletivo em oposição ao império do automóvel, que é o que nós estamos vendo acontecer no Brasil. Recordes de venda de automóveis, nós estamos vendo congestionamento em praticamente todas as cidades brasileiras, até cidades de porte médio, com um indivíduo por veículo. Nós estamos vendo um aumento da poluição do ar nas nossas cidades, que traz consequências gravíssimas, que algumas pesquisas estão mostrando agora, como, por exemplo, o aumento da morte de doenças do coração nos dias de pico de poluição do ar. Nós conhecemos muito o impacto sobre as doenças respiratórias, não é? Nós temos nos orçamentos municipais grande parte do investimento dedicado às obras viárias para o automóvel circular. E é importante saber que a maior parte da população das nossas metrópoles anda de transporte coletivo, 38%, medido em 10 metrópoles, ou anda a pé, que são 30% das viagens. O fato dos jovens de periferia andarem a pé é um indicador muito importante de que eles não saem do bairro. E aí tem uma expressão cunhada pelo professor Milton Santos, que é o exílio na periferia, que é muito grave essa falta de oportunidade e essa falta de mobilidade. A mobilidade numa cidade é um dos maiores indicadores de qualidade de vida. Mas enquanto nós tivermos essa matriz do nosso transporte, que privilegia tanto o automóvel, nós vamos ter um transporte coletivo que praticamente está em ruínas nas nossas cidades, nós vamos ter impactos muito negativos. Eu quero lembrar outras mazelas que a predominância do automóvel traz. Uma delas é o maior fator urbano de aquecimento global. É o maior fator urbano de poluição atmosférica. É um dos maiores fatores de morte por causas externas. Nós tivemos, no ano de 2005, 35.753 mortes por acidentes rodoviários. O automóvel, ele é responsável por 83% dos acidentes nas cidades e por 76% da poluição. Isso comparado ao transporte coletivo.
Então, não há mais como manter essa irracionalidade de uma matriz baseada no automóvel. Eu diria que a visibilidade das obras automobilísticas, não é? Essa relação com o financiamento de campanha, que tem obras que precisam acabar em 4 anos, não é? Que é o que também ajuda a predominar esse privilégio, essa importância dada ao automóvel como uma questão central da mobilidade urbana no país. Eu me lembro de ouvir o Birajara, presidente do Senge da Bahia, de que 8% da população de Salvador anda de automóvel. Apenas. E nós vamos lá ver o quanto do orçamento estadual e municipal é gasto com obras rodoviárias, por exemplo. Outra coisa que diz muito respeito aos urbanistas, não é? É que o automóvel ele é um incentivador da expansão horizontal das cidades, né? Nós sabemos hoje que urbanistas do mundo inteiro condenam o modelo que o paroxismo é Los Angeles, não é? Que é aquela ocupação de residência unifamiliar baseada no automóvel a perder de vista, não é? Uma ocupação totalmente insustentável, muito pouco amiga do pedestre, muito pouco amiga da criança, muito pouco amiga do idoso, que aumenta o tamanho das viagens, portanto, aumenta a emissão de poluentes. Então, hoje, se existe um acordo entre os urbanistas do mundo todo, é o da cidade compacta, é o de uma cidade que combina uma certa densidade de ocupação, viagens a pé para ir comprar o pão, para ir no chaveiro, para ir na lavanderia, não é? Se possível até para ir ao trabalho, viagens de transporte coletivo, transporte sobre trilho, ou transporte não motorizado, não é? As propostas elas já existem, não é? Combinado com áreas verdes, que são permeáveis, que são despoluidoras. Eu queria iniciar agradecendo o convite para contribuir com o congresso de vocês, escrevendo o capítulo sobre a América Latina. Me orientaram a fazer um resumo desse capítulo para que a diretoria pudesse avaliar e debater o tema. Bom, meu ponto de partida é histórico. A América Latina contribuiu para o desenvolvimento capitalista e para a potência e para o poder das metrópoles que ainda hoje são as metrópoles dominantes. Contribuiu na fase de acumulação primitiva de capital, com o saque que foi feito na região, e contribuiu posteriormente como fonte de matérias-primas, como mercado consumidor e também como receptora dos capitais que eram exportados a partir da metrópole. Esse processo de inserção do que hoje a gente chama de América Latina na rede internacional criou uma relação de exploração e dependência que se manteve independente de quem era a metrópole dominante, hegemônica, se fosse Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, quer dizer, não importando qual fosse a metrópole, se manteve uma relação de exploração e de dependência, e naturalmente uma relação que foi se alterando ao longo dos séculos. Essa relação de exploração e de dependência não impediu
que a América Latina se desenvolvesse, mas determinou o tipo de desenvolvimento que a América Latina como um todo e cada país da região experimentou. Então, o que a gente pode falar é que as potências metropolitanas, não é que elas obstaculizavam o desenvolvimento em geral, elas orientavam, estimulavam um determinado tipo de desenvolvimento que fosse ou que mantivesse o caráter associado, periférico daquela região. Isso fez com que a América Latina e cada país que hoje a integra apresentasse características diferenciadas. Então, seja pelo que existia antes da chegada dos europeus, seja pelo diferente tipo de sociedade e relação que se construiu com a metrópole, seja pelas características geográficas, naturais, enfim, seja pela reação da população de cada país à exploração. Quer dizer, dependendo de uma série de variáveis, há ou se construíram ao longo desses séculos muitas diferenças entre os vários países que integram a América Latina e Caribenha. Essas diferenças são tão grandes que elas servem de base para que alguns argumentem que, na verdade, a América Latina e Caribenha não existe. Existem os países que a integram. Nós temos outra opinião, evidentemente. Nós achamos que, na história, se construíram sempre duas possibilidades para a região. Uma possibilidade é a integração a partir dos interesses da metrópole e ao redor da metrópole. Por exemplo, a integração que era possibilitada pelo Império Espanhol, ou a integração que era desejada pelos americanos quando eles propuseram a ALCA. Uma integração da região a partir da metrópole e ao redor da metrópole. E a outra possibilidade que sempre teve inscrita na história da região foi a integração a partir da própria região. Essa integração a partir da própria região e a integração ao redor da metrópole, portanto, são duas possibilidades que estão inscritas na história da América Latina e Caribe e estão em disputa ao longo de todos esses já 5 séculos. A variante que predominou sempre foi a integração a partir dos interesses e ao redor da metrópole. Uma integração de tipo periférica, subalterna, associada. Essa foi a integração que predominou, né? Muito bem. Nesse contexto, né, com essas características, é óbvio que cada vez que há uma crise nas metrópoles, isso reabre ou então acentua a disputa aqui na região, seja sobre os termos da relação América Latina-metrópole, seja sobre o tipo de desenvolvimento que há na região e dentro de cada país da região. Então, por exemplo, na época das revoluções burguesas na Europa, isso impactou a América Latina de que forma? Foi um dos fatores fundamentais para o ciclo de independências latino-americanas. Outro exemplo, quando houve a crise dos anos 30, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, isso foi fundamental para o ciclo de industrialização substitutiva de importações, que mudou o patamar de industrialização de muitos países da nossa região e da região como um todo. Outro exemplo, a crise dos anos 70. Isso impactou fortemente aqui a região. Não só pela crise em si, como também pela maneira como os Estados Unidos, potência já hegemônica na época, reagiu à crise de 1970. Isso gerou aqui na região um processo de regressão, de retrocesso, que no final levou à introdução do neoliberalismo. Então, toda vez que há crise na metrópole, aqui na região se abre um período de disputa acentuada sobre o tipo de integração, o tipo de relação que se estabelece entre metrópole e periferia, sobre o tipo de integração e sobre o tipo de desenvolvimento dentro de cada país e na região como um todo. Bom, nós estamos no curso de uma crise desse tipo, né? É interessante dizer que a crise dos anos 70 levou posteriormente à introdução do neoliberalismo e colocou toda a esquerda no mundo na defensiva, porque o processo de ofensiva neoliberal impactou a social-democracia europeia e o estado de bem-estar social, impactou o socialismo de tipo soviético, impactou os projetos nacionalistas africanos e impactou os projetos desenvolvimentistas latino-americanos. E colocou a esquerda como um todo, e também aqui na América Latina, na defensiva.
Pois bem, estávamos nós nesse momento de defensiva, quer dizer, buscando preservar aquilo que havia de positivo ou de conquistas de um período anterior, quando em meados dos anos 90 começou a haver de novo uma alteração na situação internacional. Alteração com duas dimensões fundamentais. Primeiro, crise econômica, quer dizer, primeiro sob a forma de colapso dos países que adotaram a política neoliberal. Isso, o momento de auge disso aqui na região foi em 94 com a crise do México, até mais recentemente em 2007 com a crise nos Estados Unidos. Quer dizer, nós abrimos em 94 um período de 10 anos, mais ou menos, que colocou o mundo em crise econômica. E, de outro lado, o declínio da hegemonia estadunidense. Quer dizer, depois que os Estados Unidos vence a disputa contra a União Soviética, os Estados Unidos se considera potência hegemônica em âmbito internacional, começa a achar que pode se comportar como império e, logo em seguida, vai ficando cada vez mais evidente que, ao contrário dos planos deles, a derrota da União Soviética reabriu um processo de disputa intercapitalista e colocou os Estados Unidos diante de uma situação para a qual ele não tinha meios, ou seja, qualquer potência que se coloca na situação de império mundial sofre um esgotamento e os Estados Unidos estão vivendo isso hoje. Então, recapitulando, nos anos 90 nós tivemos aqui um momento ainda de defensiva nossa, coincidindo com dois fenômenos internacionais, a crise e o declínio da hegemonia estadunidense, que alteraram a situação na própria América Latina. Não é por coincidência, novamente, que nesse contexto de crise internacional começa a haver aqui na América Latina um questionamento, tanto ao modelo de desenvolvimento quanto ao modelo de integração. E esse questionamento, no final dos anos 90, aparece sob a forma de vitórias eleitorais de partidos de esquerda, partidos progressistas, partidos que questionavam o neoliberalismo. Foi assim desde a vitória do Hugo Chávez na eleição de 1998 na Venezuela, até a vitória do Maurício Funes em El Salvador em 2009. Pois muito bem, em que contexto esses governos progressistas e de esquerda atuam? Quer dizer, o que está acontecendo no mundo hoje, né? Nós já estamos em 2011. Quer dizer, hoje nós vivemos no mundo uma disputa intercapitalista feroz, num contexto de crise e num contexto de declínio da potência hegemônica. Essa disputa intercapitalista se dá principalmente entre dois polos. O polo que controla ainda hoje o mundo, quer dizer, Estados Unidos e seus aliados europeus e o Japão, e um polo emergente que são os chamados BRICS, China, Rússia, Índia, Brasil, África do Sul. Trata-se de uma disputa intercapitalista. Não é como foi de 45 até 90, uma disputa capitalismo e socialismo. Também não é como foi a disputa intercapitalista antes da Segunda Guerra Mundial e até a Segunda Guerra Mundial, que era uma disputa entre potências centrais do capitalismo. Essa disputa que a gente tem hoje é uma disputa entre o que era o capitalismo central e o que era o capitalismo periférico. É uma disputa intercapitalista de novo tipo. Pois bem, a América Latina é um dos territórios dessa disputa. Qual é a novidade que a gente tem aqui na região? A novidade que a gente tem na região é que a força da esquerda na América Latina é muito grande, o que nos permite travar, ou pelo menos ter como perspectiva estratégica, realista, travar uma disputa combinada. Por um lado, travar a disputa por uma integração de outro tipo, ou seja, que se estabeleça uma relação da região com o mundo que não seja uma relação de subordinação, de dependência, e por outro lado nos permite colocar em pauta a transformação social da região e de cada país que a integra. Quer dizer, o fato da esquerda ser muito forte aqui na região torna possível ter uma estratégia realista que nos permita não apenas mudar a maneira como a América Latina se insere no mundo, mas também mudar a natureza social dos países latino-americanos e caribenhos. Muito bem, então agora dando um rápido panorama mais detalhado da situação latino-americana nesse contexto, né? A gente pode falar que nós temos aqui na América Latina e caribenha pelo menos dois campos diferentes, né? Nós temos um campo, um eixo de países governados pela direita,
Os principais integrantes desse bloco são México, Colômbia, Peru e Chile. Eles têm outros países aliados, mas esses são os fundamentais. Esse eixo de direita trabalha ainda com a ideia de uma integração subordinada ou associada aos Estados Unidos. E você tem um eixo de centro-esquerda, que tem como principais países o Brasil, a Argentina, a Venezuela e, obviamente, também conta com Cuba, Nicarágua, El Salvador, Paraguai, Bolívia, Equador, Uruguai. Esse bloco de países trabalha com a ideia de uma integração soberana, ou seja, uma integração latino-americana e caribenha. Muito bem, esses dois eixos vêm em disputa. Essa é a disputa fundamental latino-americana, que é um reflexo regional daquela disputa mais geral que eu citei antes, entre o bloco liderado pelos Estados Unidos e o bloco liderado pelos BRICS. Os governos de centro-esquerda que existem na região são muito variados. Agora, todos eles têm em comum três coisas. Primeiro, todos enfrentam uma herança muito pesada. Essa herança pode ser a herança do colonialismo, como é o caso da Bolívia, pode ser a herança do desenvolvimentismo conservador, pode ser a herança do neoliberalismo, mas a herança que eles herdaram e com a qual eles lidam é muito pesada. A segunda coisa em comum que há entre todos esses governos é que todos enfrentam uma oposição dura das elites locais. E a terceira coisa que eles têm em comum é que todos enfrentam uma oposição aberta, explícita ou implícita das metrópoles que atualmente hegemonizam o mundo, que é os Estados Unidos e os países da União Europeia. Portanto, a gente pode falar que existe na região uma disputa fundamental, que é entre esse eixo de direita e o eixo de centro-esquerda, e podemos falar também que esse eixo de países governados pela centro-esquerda possui dentro de si muita coisa em comum, mas também possui muita diversidade. Quer dizer, tem histórias diferentes, situações naturais, geográficas e sociais diferentes, e os governos de cada país também seguem orientações distintas. Por isso que a gente deve sempre ter em conta que não existe na região latino-americana e caribenha uma única esquerda, existem várias esquerdas. Eu acentuo esse várias porque há dentro do debate a respeito da América Latina aqueles que sustentam que existem duas esquerdas na América Latina. Não é essa a nossa opinião. A nossa opinião é que existem várias esquerdas, que o governo da Venezuela é diferente do Brasil, mas também é diferente do governo boliviano, do governo equatoriano, assim como o brasileiro é diferente do uruguaio, do paraguaio, do argentino, assim como o governo de El Salvador é diferente do nicaragüense, que é diferente do de Cuba. O que há em comum entre todos esses governos é que, apesar das suas diferenças geográficas, históricas, sociais, políticas, todos enfrentam a necessidade de construir uma integração de outro tipo. Uma integração latino-americana e caribenha soberana, ao redor dos próprios interesses da região. Seja para aproveitar o potencial que a região tem, seja para se defender das potências hoje hegemônicas, seja para se preparar para as disputas frente às novas potências hegemônicas que estão emergindo nesse mundo. Pois muito bem. Então, um desafio que a gente tem, de toda maneira, é esse de construir uma estratégia continental de integração a partir de estratégias nacionais diferentes. Óbvio que essa estratégia continental de integração vai ter que lidar com o desafio de que, a partir de um projeto de integração latino-americano, se podem construir coisas diferentes. A gente pode desde construir uma integração que seja efetivamente solidária, para usar uma palavra que eu não gosto muito, mas cujo espírito é positivo, ou seja, uma integração que busque lidar com as desigualdades que tem entre os países e busque elevar aqueles que são mais fracos, como também pode ter uma integração que seja uma integração que beneficie os países que já hoje são os mais poderosos do continente. Então, a integração latino-americana e caribenha, mesmo que ela se dê em torno dos próprios interesses da região, também ela pode seguir caminhos diferentes. E isso fica explícito quando a gente vai analisar os diferentes modelos de integração que estão em disputa. A gente tem desde modelos pré-98, como é o caso do Mercosul, Comunidade Andina, etc., que são modelos que tinham coisas positivas, mas que eram encarados como degraus de uma escada que levava à ALCA. Você tem tentativas como a ALBA,
que não é propriamente um projeto de integração institucional, e sim uma espécie de moldura que permite o fluxo de mercadorias, de solidariedade entre países que têm identidade política e ideológica maior, até projetos propriamente institucionais, como é o caso da Unasul e da CELAC, quer dizer, tem um debate sobre o modelo de integração. E você tem, ao mesmo tempo, o desafio que eu já citei antes, mas que eu reitero, que é de, a partir desse processo de integração, você estimular um tipo de desenvolvimento nacional que produza países